Hoje eu trago aqui para vocês um modelinho diferente, pequenininho, que talvez seja uma das únicas opções no mercado desse tamanho. Se você gosta de aparelho menorzinho, que cabe na palma da mão, que você não precisa ficar fazendo malabarismo para mexer na tela, fica ligado porque hoje nós vamos falar talvez do melhor modelo que tem hoje no mercado. Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo completinho falando sobre o Asus Zenfone 10. Ele foi lançado há algum tempo e a gente hoje vai discutir, primeiro, se ele é o melhor aparelho pequenininho do mercado e segundo, vale a pena comprar um Zenfone 10 hoje, quase um ano depois do lançamento? É isso que nós vamos ver. Muito bem, fazendo um overview dele aqui, eu acho que já dá para ver que ele tem um design até um pouquinho controverso. Aliás, eu acho esse aparelho um aparelho um pouquinho polêmico, um pouquinho controverso, nós vamos ver por quê. Para começar, aqui na parte de trás, a gente tem esse design com essas duas câmeras gigantes aqui na parte de trás, principalmente se a gente considerar o tamanho do aparelho em si. Apesar dos sensores enormes, a gente só tem duas câmeras e nós vamos entender por que ele tem esse sensor tão grande, tá? Olhando o aparelho na parte de baixo, a gente vai ter portinha de chip, microfone USB do tipo C e uma saída de áudio. Olhando no aparelho de frente do lado direito, a gente vai ter basicamente volume mais e menos e o leitor de digitais, o botão power que ficam aqui na lateral. Na parte de cima aqui a gente tem um máximo, né? Uma entradinha P2 para fone de ouvido, coisa que mesmo num aparelho pequenininho como esse aqui a gente ainda tem. E do outro lado a gente não tem basicamente nada. Se a gente for olhar aqui o aparelho, vejam que essa outra câmera aqui, ela é bem saltada, dá bem mais saltada do que a primeira. Isso acontece porque a gente tem aqui uma tecnologia de gimbal, sabe? Tipo aquele negócio que você coloca de suporte no celular, que você mexe e ele mantém o aparelho estável. Aqui a gente vai ter um gimbal de 6 eixos, justamente para manter essa estabilidade. E quando eu falo que esse aparelho é polêmico, é porque um dos motivos é justamente esse. A Asus coloca umas coisas absurdamente tecnológicas aqui, que realmente fazem a diferença, e em algumas outras coisas economizam um dinheiro desnecessário. Então, saiba, nós vamos mostrar aí o teste depois, mas aqui a gente tem um gimbal de 6 eixos e a imagem fica muito estável. Muito bem, eu falei que aqui a gente tem um aparelho pequenininho e acho que já dá para ver que ele realmente é pequenininho mesmo. Aqui a gente vai ter uma telinha de 5,92 polegadas, pois é menor do que 6 polegadas. Ele tem bordas razoavelmente grandes na minha opinião, tá? Olha só, principalmente aqui na parte de baixo, e porque a gente está falando de um aparelho pequeno, eu acho um pouco esquisito a gente ter tantas bordas aqui nesse aparelho. E o que chama atenção também é que a câmera não fica aqui no meio, como a gente está acostumado a ver. Aqui ele fica do lado esquerdo. Essa telinha aqui, apesar de tudo, é uma baita de uma tela boa, tá? Você não vai ter preocupação aqui porque é uma tela Full HD+, ela tem 2400 por 1080 e ela tem pico de brilho de 1100 nits, mas o que chama atenção é que ela é uma tela 144 Hz, mas você não consegue usar os 144 Hz em qualquer situação. Você só consegue quando você está jogando em jogos que suportam isso. No dia a dia normal, uso normal aqui nessas telas e tudo mais, a gente vai usar no máximo 120 Hz. Então aí já começa um negócio estranho, né? Você tem uma tela de 144 Hz, mas que só funciona em jogo. Não entendo, né, muito porquê. Seguindo aqui, como vocês estão vendo que ele é um aparelho bem pequenininho, de fato ele tem 9,4 mm de espessura, não é tão fininho assim, mas ele pesa muito pouquinho, tá? Apenas 172 gramas, o que faz sentido, dado que é um aparelho pequeno. A gente também já tem Android 14 e a gente vai ter a certificação IP68 de resistência à água e poeira, que é quase que obrigatório num aparelho como esse aqui, desse preço. Se você não faz a menor ideia do que é a certificação IP, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui no card, onde eu explico em detalhes para você entender o que significa cada letra e cada número dessa certificação. Aqui na lateral, como eu falei para vocês, a gente tem o sensor de digitais. Ele é um sensor bem rápido,
Mas mais do que isso, o legal é que esse botão tem outras funções, tá? Aqui a gente vai ter a função inclusive de puxar a barra de tarefas para baixo, tudo através do botão. E aliás, esse botão lateral, né, os dois botões laterais têm várias funções. Você consegue tirar print através deles, você consegue já abrir a câmera diretamente. E além disso, aqui na parte de trás ele também tem um sensor. Então se eu der 2 toques aqui na parte de trás, ó, ele tira um print. E se eu der 3 toques, ele abre a câmera. Isso é muito legal, né? Uma função diferente que eu acho bem útil aqui para você usar no dia a dia. E por que ele tem todas essas funções diferentes? Porque aqui a gente vai ter um sistema otimizado pela ASUS. Aliás, isso é uma coisa que sempre foi um diferencial da ASUS. Eles colocam um sistema otimizado e hoje você pode escolher se você quer usar o Android padrão ou o sistema otimizado por eles. Confesso que a otimização não é lá essas coisas, tá? A ASUS tem diminuído o número de coisas diferentes que eles têm colocado nesse Android customizado por eles. Mas a gente tem várias coisas, então dá para abrir aplicativo em tela dividida, tem essa questão dos botões terem várias funções, de você poder puxar a barra para baixo, de você dar um toque na parte de trás e você, enfim, ter outras funções. Tudo é customizado, inclusive se eu clicar 2 vezes no botão, ó, ele abre o Google Assistente, eu posso colocar o que eu quiser aqui para ele fazer. Enfim, tem uma série de configurações e ele acaba sendo bem personalizado para o seu uso. A parte boa, na minha opinião, como eu falei, é que se você quiser, você pode desativar, você pode usar o Android padrão. Eu particularmente nunca vi isso num aparelho, deles perguntarem o que você quer. E óbvio que eu acho bem legal, porque se você não gostar da otimização da ASUS, você usa o Android padrão e segue a vida. Uma coisa que eu ia falar aqui também a respeito desse celular, que você não pode se enganar, apesar dele ser pequenininho, já é padrão do Zenfone ter uma configuração bem forte. A gente vai ter um Snapdragon 8 Gen 2, aqui a gente vai ter um núcleo de 3.2 GHz, 4 núcleos de 2.8 GHz e 3 núcleos de 2 GHz. Só um detalhezinho, os 4 núcleos de 2.8, 2 e 2 eles são diferentes, eles não são os 4 iguais. Isso por si só já garante que a gente vai ter um desempenho bem legal. Inclusive uma coisa legal é que sobre o dispositivo, nas configurações, a gente tem acesso a um status completo aqui do aparelho, que é bem legal, tá? Além disso, olha só que coisa maravilhosa, a gente tem 16 GB de RAM, que é bastante coisa, tá? Principalmente, mesmo que seja para um aparelho como esse aqui, só a título de comparação, tá? O S24 Ultra, que é o modelo mais potente da Samsung nesse momento, não tem 16 GB de RAM, só tem 12. E nesse modelo aqui, a gente tem 512 GB de armazenamento. Tudo isso aqui roda em conjunto com uma GPU Adreno 740. Léo, mas o que tudo isso significa? Significa que você vai ter um desempenho fantástico, apesar de ser um aparelho pequenininho, que cabe na palma da mão, que você consegue usar sem problema nenhum, você ainda vai ter configurações excelentes. Então você vai conseguir jogar com tudo no máximo, dá para você usar os 144 Hz, porque esse conjunto aqui consegue oferecer os 144 Hz que você pode ter na tela durante um jogo. Então você vai poder ficar tranquilão, porque você vai jogar com tudo no máximo, rodando a muitos FPS. Além disso, como eu sempre faço, eu rodei o AnTuTu Benchmark e olha só a pontuação que a gente conseguiu aqui, 1.570.883 pontos. Vocês vão ver aí no gráfico que eu vou deixar na tela que isso é suficiente para a gente ter uma das melhores colocações, né, de todos os aparelhos já testados no canal com esse conjuntinho que a gente tem aqui. E aí, claro, a gente tem alto-falante estéreo, e essa é uma outra doideira, porque o som é muito alto desse aparelho, tá? Então, de novo, né, não se engane pelo tamanho, né? O som é maravilhoso, bem alto mesmo, muito mais alto do que os aparelhos que eu tô acostumado a testar aqui no canal. Então dá para ouvir música até bem legal usando o falante aqui do celular. E aí a gente entra na parte de câmeras, né? A gente tem 2 câmeras na traseira, uma câmera na parte frontal, e aqui a gente vai ter um sensor de 50 megapixels e um sensor de 13 megapixels ultra-wide. E na câmera frontal a gente vai ter um sensor de 32 megapixels. Aqui a gente vai ter câmera lenta, então você pode ficar tranquilo se você gosta disso. Aqui na foto tem uma ultra-wide de 0.6,
uma de uma vez e a gente consegue dar um zoom de até 8 vezes. Se você quiser, na parte de vídeo, ó, a gente consegue gravar, olha só que legal, até 8K 24 frames por segundo. Aqui, no caso, eu deixo em 4K 60. Se você quiser o HDR, ele vai jogar para 4K 30, não dá para ter o HDR ligado com 60. E se você quiser Full HD, 30, 60, mas lembrando, mesmo em Full HD com HDR, só 30 frames. Se a gente inverter a câmera, aqui começa uma coisa que eu acho uma baita de uma economia desnecessária. Por quê? Apesar da gente ter uma câmera aqui de 32 megapixels, que inclusive também tem HDR, se a gente for no modo vídeo e dar uma olhada aqui, olha que loucura, a gente só tem Full HD 30. Full HD 30 num baita celular com um baita processador não faz o menor sentido, na minha opinião. No mínimo tinha que ser um 4K 30, no mínimo, mas deveria ser um 4K 60 na minha opinião. Enfim, economias bestas que a Asus faz aqui. Você coloca um gimbal para estabilizar a câmera traseira e bota uma câmera Full HD na frente. Obviamente que aqui a gente não tem zoom, né, na câmera frontal, nem para foto nem para vídeo. E aí a gente tem vários modos, ó, retrato, panorama. Esse de trilha de luz é bem legal, porque você fica filmando, sei lá, uma rodovia, por exemplo, e aí forma aquelas trilhas de luz, né, dos faróis do carro. É bem bonito, é um recurso que eu acho diferente. E aí também tem modo Pro, tem o modo noite, e aí no modo câmera lenta a gente pode gravar Full HD 240, 4K 120 ou em HD até 480 frames por segundo. É bastante coisa. Obviamente, tirei fotos, gravei vídeos, vou deixar aí para vocês, inclusive um teste que eu fiz do gimbal para vocês verem o milagre que esse negócio faz quando a gente tá gravando um vídeo em movimento. E essa aqui é a câmera frontal do Zenfone 10. Uma coisa que é curiosa é que a câmera fica no canto, né? Então, se você segurar de um lado, ela fica para baixo, se você segurar o celular do outro, ela fica para cima. E é muito difícil enquadrar, tá? É uma pena que ela só grave em Full HD 30, né, que é justamente o que a gente está usando aqui, mas mesmo assim, é que ela tem uma qualidade legal. E aí, o que você achou? E essa aqui é a câmera do Zenfone 10, câmera traseira, em 4K 60. Vocês estão vendo, eu estou andando até que rápido, vocês estão vendo a estabilidade desse aparelho? Esse gimbal que ele tem na câmera, olha que negócio louco, ó, tô mexendo pra caramba e ele fica muito estável. De qualquer forma, essa câmera em 4K 60, ela tem uma imagem muito boa, tá? Na minha opinião. E o gimbal é a cereja do bolo, olha isso. Andando, segurando o celular com uma mão só, praticamente nem treme. Para finalizar aqui, a gente tem uma bateria de 4.300 mAh, que é bem pouco, tá? Se a gente for pensar, apesar de que, óbvio, o aparelho é pequenininho,
né? Não tem como a gente colocar uma bateria muito maior. Mas mesmo assim, com essa bateria tão pequena, a gente consegue ter bastante tempo de bateria, dá para você fechar o dia sem problemas. Por quê? Porque o sistema da ASUS acabou ficando muito otimizado e por isso a bateria acaba durando mais. Então, não se engane, bateria é pequenininha sim, mas ela dura bastante tempo, a não ser que você deixar Always On Display ligado, aquelas coisas que a gente sabe que consomem bateria. Mas para um uso normal, dia a dia, WhatsApp, mexer na internet, essas coisas, mensagem e tudo mais, você vai conseguir sem problema usar o dia todo. E além disso, a ASUS coloca um carregador de 30 watts na caixa, que é um carregador bem rápido, inclusive, por exemplo, mais rápido dos que a gente vê nos aparelhos da Samsung, por exemplo. E a gente ainda tem carregador de indução aqui com 15 watts, isso é uma evolução do Zenfone 9, que não tinha, agora no 10 a gente tem carregador por indução. E aí, Léo, por que você está falando tanto da Samsung, toda hora comparando com a Samsung? Porque talvez o concorrente que esse aparelho tem aqui hoje no mercado é o Galaxy S23, que também é pequenininho, na verdade ele é um pouco maior, ele é 6.2 polegadas, aqui é 5.9, mas ele acaba sendo concorrente direto justamente pela questão do tamanho. E a gente entra aí na questão de se vale ou não a pena comprar o Zenfone 10. Ponto principal aqui, tudo vai depender do valor. O Zenfone normalmente é um aparelho caro, né? Justamente porque ele tem bastante coisa embarcada, o que acaba tornando ele caro. Se você for comparar ele com o S23, por exemplo, hoje você consegue achar o S23 mais barato. Na data de gravação desse vídeo, eu consegui achar o Zenfone 10 por R$ 3.900, que não vou mentir, é um preço elevado, mas ele tem muita coisa embarcada. O S23 você consegue comprar mais ou menos por R$3.000, talvez um pouquinho menos. E aí vai muito da sua preferência. No geral, se você gosta de aparelho pequeno, essa é uma excelente opção porque ele traz coisas que nenhum outro aparelho traz. Gimbal de estabilização de câmera, tem carregador de 30 watts, tem saidinha de fone de ouvido, coisa que a gente já não vê em Samsung há muito tempo, tem um alto-falante alto, tem uma bateria pequena, mas que dura muito, e por ela ser pequena e ter um carregador forte, ela carrega muito mais rápido, e você vai conseguir jogar com tudo no máximo, etc, mas isso você também consegue no S23. Porém, aqui a gente vai ter 16 de RAM, 512 de armazenamento, o S23 com essas configurações vai acabar sendo mais caro do que R$3.000, ou seja, eles estão ali pau a pau. No final, o que vai diferenciar é, primeiro, se você quer, né, o que o Zenfone 10 traz de diferente, e ver ali a questão do preço, se vai valer a pena ou não. No geral, é um baita de um celular. A única coisa que realmente me decepciona é a câmera Full HD 30 na frontal, que eu realmente não consigo entender, mas de resto, baita aparelho. Não precisa se preocupar caso você queira comprar um Zenfone 10, porque tenho certeza que ele vai te atender em tudo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.